Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. E hoje é dia 15 de julho, quarta-feira, e nós vamos iniciar com a nossa aula de português. E essa aula eu acho que está muito esperada, não é? Porque nós vamos iniciar um novo livro. E nele, primeiro ano, vocês vão ver conteúdos e histórias muito legais, viu? Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, antes da gente ir ao nosso livro, vamos ver os beats. Olha só: duvidoso, sábio, chateado, lobo, pastorzinho, entediado, aldeões, socorro, gritos, mentiroso. Vamos aos números: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, peguem o livro, primeiro ano, a primeira unidade é a unidade número 6. E olha só que bacana, hein? Se chama Quem Tem Medo do Lobo Mau. E nessa unidade nós veremos algumas histórias, né, em que o lobo mau é um personagem, né? E esse personagem é muito temido, não é? Porque ele sempre apronta confusão, ele sempre faz malvadezas, né? E dá até um frio na barriga de ouvir essas histórias. Mas a primeira que nós vamos ver se chama O Pastorzinho e o Lobo. Olha só, eu farei a leitura agora para vocês, então vamos escutar com atenção. Vamos lá. Havia em uma antiga aldeia uns campos bem verdes, por onde um pastorzinho levava suas ovelhas para pastar. Todas as horas da tarde, todas as tardes do mês, todos os meses do ano, o menino passava o tempo muito entediado. Para se distrair, ele resolveu pregar uma peça nos aldeões. Socorro, socorro, o lobo! Os aldeões correram para socorrer o menino, mas tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto. O pequeno pastor fez isso 1, 2, 3 vezes e sempre os aldeões ficavam com pena e corriam para socorrer o garoto. Até que um dia o lobo apareceu de verdade. Socorro, socorro, o lobo! Apesar dos gritos do menino, ninguém apareceu. Estavam todos cansados de serem enganados. Quando voltou para a aldeia, com apenas a metade de suas ovelhas, o pastorzinho perguntou: Puxa, por que vocês não me ajudaram? Foi um velho sábio quem deu a resposta a ele. Na boca de um mentiroso, o certo sempre é duvidoso. E foi assim que o pastor aprendeu uma importante lição: com a verdade e com os lobos não se brinca. Então, olha só, primeiro ano. Aqui nesse texto apareceram duas palavras novas, né? Que são entediado. Você sabe o que é uma pessoa entediada? É aquela pessoa que está chateada por não ter nada para fazer, né? Aquela pessoa que fica ali, né? Não tem o que fazer, vai ficando cansado de não ter o que fazer, vai ficando entediado. E aldeões são as pessoas que moram em uma aldeia. Então, olha só essa história, né? Vamos ver desde o início como que ela se inicia. Essa história começa dizendo que se passa em uma aldeia, em uma antiga aldeia, descreve, né, um pouco de como era essa aldeia, que tinha campos verdes, né, e que havia um pastorzinho. Então, olha a apresentação do personagem: um pastorzinho que levava as suas ovelhas para pastar e todos os dias, né, todas as tardes, e ele foi ficando ele ficava como entediado, né, de só ter isso para fazer. E aí ele resolveu, né, sair daquele tédio, só que fazendo arte, né, pregando peças nos aldeões, né? Então, o que é pregando peça? É causando susto, né, nos aldeões. Então, ele simulou
simulava, né? Ele inventava que ele estava sendo atacado por um lobo. Então ele ficava, socorro, socorro. E os aldeões iam lá para socorrê-lo. Mas chegava lá, era tudo mentira, né? Os aldeões viam que ele, além de mentir, ele se divertia provocando aquela situação, né? Então isso aconteceu 1, 2, 3 vezes, até que por fim o lobo apareceu de verdade. E ele foi gritar, né? Fez um pedido de socorro, socorro, socorro. Mas ninguém apareceu. Os aldeões, os moradores ali da aldeia já estavam cansados, né, de serem enganados, né, e já tinham visto que o pastorzinho era um mentiroso. E então, para que ir lá perder tempo, né? Deixaram o pastorzinho. Só que ele estava realmente em uma situação de apuros, de perigo. E o lobo atacou, né, o seu rebanho e ele voltou lá para a aldeia, chateado porque tinha perdido metade do seu rebanho, que foi atacado pelo lobo. E ainda assim, ele ainda ficou bravo, né? Ficou indignado. Poxa vida, mas por que vocês não foram lá me socorrer? Até que o sábio da aldeia, né, lhe deu uma importante lição, né? Lhe disse, olha, na boca de um mentiroso, o certo sempre é duvidoso, né? Então, ou seja, quem mente sempre, mesmo quando diz a verdade, todos duvidam, não é? Então, olha, lembrem da virtude da sinceridade, né? Eu conversei com vocês sobre isso. A pessoa que é mentirosa, de tanto mentir, né, vai perdendo a confiança dos outros, até que chega um momento que mesmo que ele diga a verdade, todas as pessoas passam a duvidar, a se questionar, será que é verdade mesmo? Acha que vai mentir sempre, né? Olha por que a confiança é tão importante, né? Porque devemos sempre confiar uns nos outros, confiar nas pessoas. Então, se os aldeões confiassem no pastorzinho, com certeza teriam ido lá socorrer e, de repente, ele não teria perdido ali metade do seu rebanho, né? E, enfim. Então, primeiro ano, olha só a importância de sermos sempre verdadeiros, não é? E lá na página 10, nós temos uma atividade no Ideias em Construção. No número 1, você vai ligar o que indica os momentos da história, né? O começo, o meio e o fim. Então, nós temos as palavras começo, meio e fim e temos as imagens. Então, você vai ligar, né, essas palavras começo, meio e fim de acordo com o que está sendo representado nessas imagens. Então, olha só, a primeira imagem, eu vou tampar aqui, ó, para vocês não verem, mas está o menino, né, se divertindo, né, com as ovelhas ali. Então, foi o momento em que ele pregou uma peça, não é? E ele estava se divertindo com aquela mentira que ele havia contado. Depois, lá no meio, a próxima imagem, está as ovelhas todas correndo, olha, sendo atacadas pelo lobo. Olha só a presença do lobo ali no cantinho direito. E as ovelhas todas agitadas, correndo, o pastorzinho também correndo, né? Parecia que estava uma confusão, um desespero só, né? E na última, o pastorzinho sentado numa pedra. E como que está o rosto dele, o semblante dele, hein? Ai, ele parece entediado, não é? Então, você vai ligar essas imagens nas palavras correspondentes, ok? E lá no exercício número 11, nós temos aí no número 2 uma pergunta. Por que o pastorzinho se sentia entediado? Explique. Então, você vai refletir sobre isso. Por que você acha que ele se sentia entediado, hein? Lá no início da história fala o porquê, né? Qual era a razão dele se sentir entediado. No número 3, que dica você daria ao menino para que ele não se sentisse entediado? Escreva a sua dica no espaço a seguir. Então, para que ele não ficasse entediado, né? Como que você diria para o pastorzinho? Né? Ô pastorzinho, você está aí, né, entediado por essa razão, né? Olha, faça tal coisa, né? Dê uma dica de algo legal que ele possa fazer para não se sentir assim, né? No número 4, leia a frase a seguir. A frase é: para se distrair, o menino resolveu pregar uma peça nos aldeões. Então, essa expressão que está sublinhada, que está marcada aqui, né? Pregar uma peça.
O que ela significa para você? O que você acha, hein? O que é pregar uma peça? Nós temos lá na letra A 3 opções, né? E qual que é a correta? A primeira diz que pregar uma peça é dar um susto. Você concorda? A segunda, pregar uma peça é costurar um botão que faltava na camisa. E por último, pregar uma peça é ensaiar uma peça de teatro. Ai, tá fácil, né? E na letra B, vocês vão copiar a frase, trocando as palavras destacadas pelo significado que você escolheu. Então agora você vai copiar essa frase aqui, que está nesse quadrinho do exercício 4, só que você vai substituir essa expressão que está marcada aqui, em negrito, né, que está destacada, você vai substituir pela resposta que você escolheu, né, pela alternativa que você escolheu, né, de acordo com o que é o significado de pregar uma peça. Tudo bem? Tá fácil, hein? Então vocês vão agora pausar o vídeo, fazer essas atividades aqui com bastante atenção e eu já volto para a gente corrigir, tudo bem? Então vamos lá, boa atividade. Então vamos lá, primeiro ano. No exercício número 1, nós temos as imagens e a primeira é do pastorzinho rindo, se divertindo porque pregou uma peça nos aldeões. Então esse é o começo, é o meio ou é o fim da história? É o meio, não é? Porque o começo, a história diz que o pastorzinho estava como entediado. Então a história começa com um pastorzinho entediado. Depois ele tenta essa ideia de pregar a peça nos aldeões e por fim ele sendo atacado, né, pelo rebanho, pelo lobo, desculpa, o rebanho sendo atacado pelo lobo. Então essa imagem representa o meio, certo? Embaixo é o lobo atacando o rebanho, aquela confusão, né? Então esse é o fim. E por último, ele entediado é o começo da história, tudo bem? Então vamos lá, agora nós vamos para o exercício número 2. Espera aí que eu vou posicionar minha câmera aqui. Aí. Isso, vamos lá. Por que o pastorzinho se sentia entediado, hein? O que vocês colocaram? Porque ele não tinha nada mais para fazer, né? A não ser ficar lá no rebanho, né? Com as suas ovelhas, né? No seu pasto, né? Com as ovelhas. Então ele queria, né? Ele estava cansado. Eu acho que ele queria fazer algo diferente, né? Mas teve uma ideia que não foi nada legal. Mas vamos lá, o que vocês colocaram? Porque só tinha as ovelhas para cuidar e mais nada? Pode ser uma opção? Eu vou registrar aqui uma resposta, mas se você fez algo parecido, tudo bem. Eu vou colocar assim, ó. Porque eu coloquei assim, porque ele só tinha as ovelhas para cuidar, né? E nada mais para fazer. Mas eu, para não ficar muito extensa a resposta, eu parei aqui, porque ele só tinha as ovelhas para cuidar, tudo bem? E isso o deixou entediado. Número 3, que dica que você daria para o menino, né? Para que ele não ficasse entediado? Aí, ó, vai várias dicas, né? Eu vou pensar aqui em uma, vou registrar a minha. E vocês aí tenho certeza que cada um pensou em uma dica e devem ter dicas aí muito interessantes, hein? Olha só. Olha a dica que eu coloquei. Leia um livro.
né? Outras dicas: vá brincar, chamar um amigo da aldeia para brincar, né? Qual outra dica será que poderia ser, né? Que para o pastorzinho fugir daquele tédio todo? Vai correr ao ar livre. Tem muitas coisas, né, legais e divertidas para se fazer, né? Não precisa ficar ali entediado. A minha dica foi: leia um livro, tudo bem? No número 4, para se distrair, o menino resolveu pregar uma peça nos aldeões. Sim, e pregar uma peça significa o que em primeiro ano? A primeira opção é dar um susto. A segunda, costurar um botão que faltava na camisa. E a última, ensaiar uma peça de teatro. Mas pregar uma peça, como nós vimos na história, é dar um susto, né? Então, pregar uma peça é dar um susto. Aí vocês, lá na letra B, vocês copiaram, né, essa frase, substituindo a expressão pregar uma peça por dar um susto. E olha como que ficou. Para se distrair, o menino resolveu dar um susto nos aldeões, né? Então, é assim que ficou, tudo bem? E vocês copiaram essa frase aqui, não é? Primeiro ano, gostaram da história? Nós vamos ver outras histórias de lobo aqui nessa unidade, hein? Então, agora a nossa aula fica por aqui. Um beijo, até a próxima aula.